É uma honra, uma responsabilidade, mas uma alegria poder falar para vocês. Gente, nosso pastor Jaime, ele tá de férias. Hoje ele não tá nem com nenhuma roupa, nenhuma veste. E é por isso que a liturgia tá um pouquinho diferente, vocês vão notar nos próximos cultos. Mas hoje a gente vai começar uma nova série de sermões aqui na estação, que a gente intitulou de Apocalipse das Igrejas. E falar sobre o livro de Apocalipse é sempre um tema difícil. Principalmente porque tantas vezes a gente não tem uma relação muito saudável com a literatura de Apocalipse. A gente, por vezes, se aproxima do texto com ideias pré-concebidas que são assombrosas, geralmente influenciadas, quando não totalmente formadas, por uma cultura que não tem o menor compromisso com a verdade das Escrituras e principalmente do Evangelho. É daí que nascem aberrações tipo arrebatamento secreto, chip da besta, milhões de teorias sobre o que é o 666 e por aí vai. Outras vezes a gente até tem uma base teológica, mas que ela falha em estabelecer relações apropriadas. E aí como se a gente estivesse num telefone sem fio. O que João tá falando e o que a gente tá ouvindo são coisas completamente diferentes. Aí a gente se perde criando cronologias, olhando para as catástrofes do mundo e tentando marcar o fim dos tempos. A gente olha para as 7 igrejas, vê dispensações, esse tipo de coisa. Então, para começar essa série, esse sermão de introdução, é principalmente para alinhar algumas coisas. O livro de Apocalipse, como a gente vai ver aqui, na verdade ele é uma carta. Ela foi escrita provavelmente no final do 1º século e ela é tradicionalmente atribuída a João, o apóstolo que escreveu o Evangelho e as cartas. E ela é uma carta abrangente. Ela primeiro se dirige às 7 igrejas na Ásia Menor, mas ela também pode ser aplicada a nós hoje em dia. Especialmente quando a gente entra nas partes mais simbólicas, que se aproximam muito mais de uma pintura surrealista do que de uma narrativa histórica. Isso significa que a gente precisa ter em mente que as profecias aqui elas têm um sentido duplo. Elas foram para eles e elas são para nós. Foi assim que a igreja atualizou essa leitura ao longo de toda a sua história. Ler Apocalipse com cuidado, portanto, exige olhar primeiro para as grandes pinceladas desse quadro, ao invés de se aprofundar e se perder desesperadamente nos detalhes. No entanto, essa não vai ser uma série que a gente vai se aprofundar em todo o livro. Dá até vontade, mas a gente vai focar só nesses primeiros 3 capítulos, que é a introdução da carta e os trechos que são direcionados às 7 igrejas. A gente não vai falar de tudo que seria possível e de tudo que chama atenção nesse texto. Mas eu espero de verdade, com essa série, que a gente possa abrir os nossos olhos e os nossos corações para encararmos esse texto com mais sinceridade, mais tranquilidade e principalmente mais paixão. Esse livro também é uma revelação de Jesus Cristo, que derrama seu amor por nós. A gente não deve menosprezar ou desviar do que esses textos realmente querem falar aos nossos corações. Especialmente enquanto estação casa, enquanto uma igreja que é parte do corpo da igreja com I maiúsculo. Para começar, como é uma leitura um pouco extensa, eu vou ir lendo com vocês e a gente vai meditando porque ela é muito, muito rica e a gente vai trecho a trecho. Então eu peço que vocês me acompanhem nessa jornada. A primeira coisa que a gente lê é o seguinte: revelação de Jesus Cristo, que Deus lhe deu para que mostrasse aos seus servos as coisas que devem acontecer em breve. É muito, muito significativo que a primeira palavra de Apocalipse seja revelação. Esse sermão ele vai ser um pouco linguístico. Eu vou falar de várias palavrinhas aqui, mas a principal delas é Apocalipse. Porque a gente faz uma associação de ideias. A gente ouve todas aquelas ideias mirabolantes sobre o que é o Apocalipse e a gente começa a achar que Apocalipse é sobre o final dos tempos, é sobre a destruição, é alguma coisa desse tipo. Mas isso não tem nada a ver. A palavra Apocalipse, pura e simplesmente, significa revelação, manifestar, descobrir.
Tanto que, se você pegar a Bíblia em outros idiomas, tipo inglês, você vai ver que não tá lá Apocalipse, tá Revelations, Revelações. Além disso, a gente consegue entender agora o nome dessa série. Apocalipse das igrejas não é algo ruim. A gente não tá aqui para prenunciar o fim da igreja ou coisa do tipo. Mas a gente vai se aprofundar, a gente vai revelar e entender o que essas igrejas podem nos ensinar sobre como ser e como não ser igrejas. Mas principalmente, entendendo o sentido real da palavra, começamos a entender todo o livro de Apocalipse. O que ele é, do que ele se trata, do porquê ele está na Bíblia. Apocalipse é a revelação de Jesus Cristo. E mais uma vez, o nosso idioma maravilhoso nos ajuda. Dizer que a revelação de Jesus Cristo traz em si uma ambiguidade que é muito mais do que bem-vinda. Apocalipse é a revelação trazida por Jesus Cristo na mesma medida que é a revelação a respeito de Jesus Cristo. Como já começamos a ver, desde as primeiras palavras dessa carta, Jesus é o centro da mensagem. Ele vem anunciar, revelar, manifestar, desvendar o que vai se passar em breve com o mundo. E especialmente tornar visíveis as coisas que não notamos. E que coisas são essas? É a sua presença na história. A gente às vezes fica focando, né, nas catástrofes e nos sinais. E a gente se perde. E esquece que essas coisas são visíveis por si só. Não, essas coisas são óbvias. O que Jesus veio revelar é a si mesmo, como Senhor desse mundo, soberano da criação, sempre presente, sempre cuidadoso, sempre amoroso. Então a gente prossegue na leitura. Ele a deu a conhecer por seu anjo ao seu servo João, que atesta a palavra de Deus e o testemunho de Jesus Cristo segundo ele o viu. João está trazendo para nós nessa carta 2 testemunhos que ele mesmo presenciou. O das Escrituras e o de Cristo. Aí a gente começa a entender esse repertório riquíssimo que João está usando. João vai trazer muitas imagens e símbolos que são familiares, porque eles remetem a profecias do Antigo Testamento. Mas como se lançasse uma melodia nova sobre uma canção já conhecida, todos esses simbolismos são feitos novos a partir da revelação da luz de Cristo. Mais uma vez a gente ganha uma nova profundidade. As profecias do Velho Testamento, a Antiga Aliança, o templo, tudo mais, isso se torna sombra que Jesus e o seu reino, a sua chegada, revela. Dá um novo sentido, dá o verdadeiro sentido a essas coisas. A palavra de Deus, portanto, é testemunhada em Cristo. E o testemunho dá sentido, e o testemunho de Cristo dá sentido a tudo o que existe, existiu e existirá. E aí a gente vai caminhar para o final do prólogo dessa carta. A gente ainda está só no prólogo. Quando ele diz: bem-aventurado o que faz a leitura e bem-aventurados os que ouvem as palavras da profecia e guardam o que nela está escrito, pois o tempo está próximo. Assim como a gente tem o costume de fazer aqui na estação, na história de toda a igreja, e se a gente for olhar até a sua precursora no Antigo Testamento, desde o princípio, esses encontros com Deus, esses cultos, têm um momento para a leitura da palavra. E feliz, abençoado, invejável é aquele que tem a honra de lê-la. Mas a leitura não tem um fim em si mesma. Pelo contrário, ela tem o objetivo de falar aos nossos corações e trazer mudança. Se a gente for assumir a autoria tradicional desse livro ao apóstolo João, o discípulo amado, a gente tem uma boa noção da história de vida dessa figura. Ele era um jovem pescador que abandona seu pai e seus empregados no meio do expediente para seguir um estranho mestre. E ele vai ao longo do caminho, aprendendo, começando a entender quem de fato era esse cara e qual que era a missão dele nesse mundo. Ele caminha desde novo com Cristo. E ele tem a honra de ver a igreja nascer e se desenvolver. E na mesma medida, ele experiencia os inúmeros desgostos e desafetos que vêm com o surgimento das primeiras heresias, das perseguições, das tribulações. A história de João é, portanto, muito fascinante. Ela faz brilhar os nossos olhos e dá uma inveja. A gente queria estar lá.
Mas ele ainda era um simples pescador. João vê, faz e participa de coisas muito maiores do que ele poderia ver, fazer e participar por conta própria. Ele é alguém usado por Deus desde o princípio, porque é assim que Cristo gosta de trabalhar, por mãos humanas que por si só não seriam capazes de realizar as obras que realizam. E agora nós voltamos para a leitura. Tanto aqueles que leem, quanto aqueles que ouvem e guardam as palavras aqui reveladas. E guardar tem esse sentido de manter no coração e pôr em prática. São felizes e bem-aventurados, na medida que são usados por Deus, como João foi. A gente pode ter a nossa esperança e a nossa alegria renovada nessa promessa. Somos felizes por fazer parte dessa história, por mais simples que sejamos nela. Assim como João provavelmente não tinha muita ideia de onde ele estava realmente se metendo lá atrás, quando ouviu o chamado e foi atrás do mestre, assim também a gente pode se sentir perdido às vezes. A gente pode se sentir sem rumo. Mas nesse caso, Apocalipse é a profecia, a revelação que nos traz o conforto. Cristo está reinando. A história do universo é dele e ele está nos usando como co-participantes da sua obra. Que a gente possa ter isso em mente enquanto seguimos pelo resto da leitura. Somos felizes, seremos felizes se ouvirmos e guardarmos o que está revelado aqui. Se vivermos lembrando da revelação de Cristo. Então, o texto diz assim: João, às 7 igrejas que estão na Ásia, a vós, graça e paz, da parte daquele que é, que era e que vem, da parte dos 7 espíritos que estão diante do trono de Deus e da parte de Jesus Cristo, a testemunha fiel, o primogênito dentre os mortos, o soberano dos reis da terra. Aqui é como se João ele estivesse começando um culto e ele invoca a Trindade. Aquele que é, que era e que vem é o Deus Pai. E eu gostaria de frisar um ponto nessa tradução que eu escolhi. Da primeira vez que eu ouvi ela, eu não gostei muito, né, desse que vem. A gente está tão acostumado com o que há de vir. Mas tem uma beleza na escolha do que vem. Deus Pai, ele não está lá longe. Só lá. E um dia, no futuro, distante, ele há de vir. Não, ele não simplesmente está prometido de vir. Ele não só deve vir. Ele vai vir. Ele está vindo. Ele já está de fato vindo. Em breve essas coisas vão acontecer. Deus vem. Isso é importante para nós. Essa é a nossa esperança. Ele vem. Os 7 espíritos que estão diante do trono de Deus é uma referência em comum ao Espírito Santo, mas que se repete no restante do livro. E o número 7, ele aparece ao longo de Apocalipse várias vezes. É um dos símbolos que Apocalipse usa. 7, ele é tido como um número completo, perfeito, digno de Deus. E é através de símbolos assim que João vai pintando o seu quadro. Uma profecia que é, como todas as outras, poética também. Precisamos estar sensível a esse aspecto artístico quando encaramos esses textos. Deus nos fez para se relacionar com Ele completamente. Isso inclui usar tanto nossa razão quanto nosso coração. Por fim, a referência de Jesus é clara, né? Jesus Cristo. Mas o que é mais profundamente interessante é os títulos que João dá para ele. A testemunha fiel, o primogênito dos mortos e o soberano dos reis da terra. Porque João está contando uma história com esses títulos. Testemunho é uma palavra que vem do latim. Quando você vai olhar no grego, a palavra do grego dá origem a outra palavra, martírio. Jesus é o perfeito mártir. Ele apresentou e seguiu fielmente até a morte os planos de Deus para a humanidade. Mas a seguir, João declara, ele não só foi fiel até a morte, mas ele foi o primeiro da nova criação, o primeiro que vive para sempre. E por fim, na declaração mais direta, Cristo é colocado como todo-poderoso sobre a criação. Nenhum poder ou autoridade está acima dele. Com tão poucas palavras, João traça perfeitamente a jornada de Cristo. E enquanto ele segue louvando, porque essa introdução tem esse tom de louvor, ele explica o motivo dessa caminhada que Cristo faz.
Ele diz: aquele que nos ama, que por seu sangue nos libertou dos nossos pecados e fez de nós um reino, sacerdotes para o seu Deus e Pai, a ele a glória e o poder pelos séculos dos séculos. Amém. Quão grandioso é o amor de Deus, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. 1000 vezes amém. Cristo é aquele que tanto nos ama, que ele dá o seu sangue para que fôssemos livres do reino do pecado. Essa semana eu tive o prazer de estar conversando e refletindo muito a respeito do que significa amor. E eu acho linguisticamente um pouco uma loucura a gente tentar usar palavras para descrever outras palavras. Mas se a gente pode fazer isso, talvez a melhor definição de amor seja generosidade. Amor é doar, mas não simplesmente doar por doar. É doar o necessário pelas razões certas. E nesse caso, a razão certa é o próximo. É uma doideira achar que é possível amar e não se desfazer no processo, quando o amor é doar tudo que nós temos e somos. E nesse sentido, eu não tenho dúvidas de que a palavra amor, a palavra generosidade e a palavra graça, em muito se assemelham, como se fossem pontos de vista, ênfases diferentes de um mesmo objeto, ou de um mesmo alguém, que é o Cristo. Estação Casa, meus queridos amigos, meus irmãos, lembrem-se disso. Cristo, por seu sangue, nos libertou dos nossos pecados. Nós podemos viver uma vida distante deles. Sim, além de não ser fácil, vai ser difícil. Vão ter quedas, retrocessos e todas as esquisitices possíveis que a experiência humana nos permite experimentar. Mas a mensagem de Apocalipse, a revelação de Cristo é essa: nós estamos livres do pecado. Não somos mais cativos do reino do inimigo. Agora podemos seguir a Cristo para fora das masmorras desse castelo mau e rumar rumo a Jerusalém celestial, crente de que Ele mesmo nos guarda e nos guia, nos perdoa e nos liberta continuamente. Ele nos ama. E além de nos amar e nos libertar, além de nos guiar para um novo lar, Cristo também nos dá uma nova nacionalidade. Ele faz de nós, enquanto pessoas, um reino. Não mais presos a um lugar ou a uma etnia. Todos agora em Cristo, estando nele e nos tornamos esse reino e sacerdotes. Aqueles que anunciam e intermediam a relação de uns dos outros com Deus. A todos nós foi dada a missão de anunciar o reino. Essa é uma missão sacerdotal de todo o povo. E a nós também foi dado um acesso direto ao sumo sacerdote, que é Jesus Cristo. E ao Deus, seu Pai. E enquanto o Espírito Santo habita em nós, esse é um profundo privilégio sacerdotal que nós temos. Mas quero deixar claro que nada disso, de forma alguma, anula o serviço daqueles que foram chamados e ordenados para nos servir, especialmente como pastores e bispos. Como sacerdotes ordenados, a gente tem que dar muito valor ao Jaime, ao Eric, que tem cuidado de nós, e a todos os outros que estão aí pela província e pelo mundo servindo na Igreja de Cristo. Gente, esse cara tá de férias, mas se deixar ele faz tudo. Tá orando, tá tocando. A gente tem que impedir ele de trabalhar para ele descansar. É muito amor, é muito sacrifício, é uma responsabilidade muito grande. Isso merece ser reconhecido e apreciado por nós. E assim a gente conclui o louvor joanino, que diz: eis que ele vem como as nuvens, e todo olho o verá. E também aqueles que o transpassaram, e todas as tribos da terra baterão no peito por causa dele. Sim, amém. Eu sou o Alfa e o Ômega, diz o Senhor Deus, aquele que era, que é e que vem, o Todo-Poderoso. Esse louvor é muito lindo. Mas é interessante esses títulos, né, do Senhor Deus. Alfa e Ômega, e aquele que era, que é e que vem. Esses títulos são usados para o Pai primeiro. Mas a gente já viu o texto todo e a gente sabe que lá no final, Cristo vai dizer que ele é o primeiro e ele é o último. Ele vive pelos séculos dos séculos. Talvez hoje não seja uma grande questão, mas naquela época era. Cristo, o homem que nasceu e viveu e cresceu e andou entre nós, pregou, operou sinais, maravilhas e milagres, morreu e ressuscitou. Esse homem, ele é Deus. E ele é tão Deus quanto dá para ser, sem tirar nem pôr.
E essa certeza de que Ele é Deus é que nos permite confiar nas suas promessas. Deus está conosco. Então, depois dessa lindíssima introdução, João se apresenta. Eu, João, vosso irmão e companheiro na tribulação, e também no reino e na perseverança em Jesus. Estive na ilha de Patmos por causa da palavra de Deus e do testemunho de Jesus. A gente vai voltar agora num daqueles aspectos básicos de Apocalipse que às vezes nos faltam. Quem era o público-alvo de João? Qual era a situação daquelas pessoas que estavam recebendo essa carta? Um dos principais contextos que a gente perde é que ela é destinada a uma igreja perseguida. Na verdade, por mais alguns séculos, a totalidade da igreja vai ser perseguida. E o próprio João provavelmente estava sendo perseguido. Ele possivelmente tinha sido enviado a Patmos como uma forma de exílio por pregar o evangelho. Por isso, João podia dizer que ele era companheiro no reino e de tribulação daquelas igrejas. E por isso ele chama a atenção para a perseverança em Jesus, comum entre eles. É isso que nos marca como povo, a perseverança em Jesus. E essa palavra, ser companheiro, ela tem muito valor para nós. Especialmente para nós cristãos. Companheiro, se você for olhar a etimologia da palavra, é aquele com quem você parte o pão. Quando a gente faz um rito eucarístico, nós proclamamos que, embora sejamos muitos, somos um só corpo, pois todos partilhamos do mesmo pão. A virtude do companheirismo, ela é cara demais para o cristianismo, meus irmãos. A gente não pode perder de vista. A gente deve ser verdadeiramente companheiros uns dos outros. Suportar-nos nas tribulações da vida e perseverando nesse cumprimento do evangelho, aí sim podemos dizer que somos parte do reino de Deus. No Brasil, a gente não tem um contexto de perseguição de igrejas, mas em outras partes do mundo nós temos irmãos. E se você for ver o que eles pedem para que a gente ore, não é muitas vezes para que a perseguição acabe, não. É para que aqueles que os perseguem entendam a mensagem do evangelho e se convertam. Que a gente possa orar por isso. E que a gente possa orar e cuidar daqueles que estão ao nosso alcance. Daqueles perto de nós que necessitam de cuidados. A vida cotidiana é muito complexa. A gente tem pessoas enfermas, pessoas mortas. A gente tem pessoas que precisam do nosso cuidado. Que a gente possa estender e cumprir com estender esse braço e cumprir essa função sacerdotal, abrangente, que é confiada a todos nós. A gente não é só células independentes, a gente é parte de um corpo, que é a igreja. João segue. No dia do Senhor, entrei em espírito. E ouvi atrás de mim uma voz forte, como de trombeta, dizendo: o que vês, escreve num livro e envia às 7 igrejas: a Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia. Aqui João ele vai começar a descrever esse chamado profético que ele teve, para escrever a carta de Apocalipse e a quais igrejas endereçá-las. Mas eu quero, antes de mais nada, observar o contexto que isso ocorre. João orava num domingo, até ficar cheio do Espírito Santo. No domingo, no dia em que desde o começo da história da igreja, irmãos se reúnem para orar. Mesmo em exílio, João estava lá. Isso deve nos fazer considerar o quão importante é estarmos aqui, orando juntos nesse domingo. Isso que a gente está fazendo é uma oração, com exposição da palavra, com louvor e com intercessões, isso tudo compõe uma oração. E, meus irmãos, isso é vital para a nossa vida, para a nossa fé. Quando a gente olha a oração que Jesus nos ensinou, ela só faz sentido no plural, no contexto coletivo do organismo pluricelular que é a igreja. Tanto a oração individual quanto a oração coletiva devem ser sagradas para nós. Não podemos, nem devemos facilmente trocá-las por outras coisas. E é no contexto de uma extensa caminhada cristã, de oração após oração, domingo após domingo, que João entra em espírito. É interessante como o Espírito Santo, geralmente tratado em termos de ter ou não ter, aqui se torna um lugar para estar. O transbordar espiritual que João tem, que traz uma das revelações mais belas e mais sensíveis da fé cristã,
ocorre quando ele entra para estar junto com Deus. O culto tem esse caráter. Essa reunião dominical não só nos une uns aos outros como parte do corpo de Cristo, mas une o corpo à cabeça, que é o Cristo. E é dessa união que o extraordinário flui. Que possamos ter isso em mente, que guardemos mais o nosso domingo também. Mas seguindo, João tem a nos dizer, encontramos a sua reação àquela voz que falava com ele. E ele diz, então eu voltei-me para ver a voz que me falava, e ao voltar-me, vi 7 candelabros de ouro. Eu sei, a gente está quase chegando na grande ilustração dessa passagem, mas eu preciso parar aqui, porque existe uma importante sutileza narrada nesse momento. João, ele ouve a voz de Cristo, e ele se volta para ver quem estava o chamando, e a primeira coisa que ele vê são os candelabros. Como a gente sabe pela explicação que Jesus dá no final do texto, os 7 candelabros são uma representação das 7 igrejas que Cristo vai falar. Mas é interessante observar isso. Diante do chamado de Cristo, quem primeiro são vistos são as igrejas. Isso tem uma profunda implicação evangelística para nós, estação. Semelhante a João, ou talvez até numa escala ainda maior, quando alguém de fora ouve a voz de Cristo e o chamando para perto, a primeira coisa que ele vai ver é a igreja, aqui na terra. E quando eu e você somos quem fazemos esse chamado, então ele vai olhar especialmente para esse pedacinho do corpo que é a estação casa. A gente é colocado numa posição de muita exposição. Uma honra, mas certamente uma grande responsabilidade. O nosso testemunho diário, individual e coletivo, deve ser sempre o melhor possível. Porque uma coisa não anda distante da outra, e é impossível a gente verdadeiramente pregar algo com as nossas palavras se as nossas ações veementemente pregam o oposto. Fé e obediência são 2 faces de uma mesma moeda. Que a gente possa nos apegar profundamente a esse tesouro que nós temos nas mãos. E agora sim a gente pode voltar à revelação que João está para fazer. Mas se me permitem, eu gostaria de adicionar uns detalhes extra-bíblicos. Sabe aquelas coisas tipo Paulo caiu do cavalo? É tipo isso. Em algum momento eu ouvi isso, de que João estava numa caverna. E eu queria que a gente vislumbrasse essa imagem. O texto não diz isso, mas imaginem comigo. Numa caverna, numa ilha isolada no meio do nada, um velho, cansado e enrugado, o peso da idade e da perseguição nas costas e por todo o corpo. Ele se ajoelha e ele começa a chorar e a orar. Na viração do dia, o sol vai surgindo no horizonte. Ele ora e ora, até que ele ouve uma voz o chamando, dizendo para ele escrever o que ele estava para ver. Ele se vira de repente, e ao invés de encontrar a saída da caverna que ele tinha acabado de entrar, ele se encontra num grande salão celestial, com 7 candelabros de ouros acesos. E no meio dos candelabros havia alguém, semelhante a um filho de homem, vestido com uma túnica comprida e uma faixa de ouro em volta do peito. Sua cabeça e seus cabelos eram brancos como lã alvejada, igual à neve. E os seus olhos eram como chama de fogo. Seus pés eram semelhantes ao bronze, enquanto brilha no forno, e a sua voz era como as águas torrenciais. Na mão direita ele tinha 7 estrelas, e da sua boca saiu uma espada afiada de 2 gumes, e o seu rosto era como o sol, brilhando em seu fulgor. Que visão esplendorosa que João teve! Certamente transcende tudo aquilo que a gente pode entender ou imaginar. E ainda assim, ali estava o velho pescador, diante do Rei do Universo, reluzindo como o sol do meio-dia. Se você está mais familiarizado com as leituras do Antigo Testamento, algumas dessas descrições não vão ser estranhas. Porque Cristo está encarnando 2 figuras aqui. O Filho do Homem e o Ancião de Dias. 2 figuras de Daniel. E, inclusive, Filho do Homem é um título que Jesus roga para si várias vezes nos Evangelhos. Daniel é um dos livros do Antigo Testamento que traz essa mesma literatura apocalíptica. Mas aqui, Cristo está cumprindo e revelando essas profecias.
Ele é o Deus soberano e poderoso, cheio de majestade, glória e poder. Suas vestes são perfeitamente puras e os seus cabelos brancos expõem a sua sabedoria. Seu olhar é ardente e penetrante, e os seus passos são pesados e imponentes. Sua voz emana força como o som de muitas águas, e da sua boca sai aquela espada, capaz de separar o inseparável e revelar o oculto. Sua mão direita segura as estrelas, expondo o seu poder cósmico. A realidade está se dobrando diante do Cristo, e o seu rosto brilha de tal modo que encará-lo diretamente e sustentar o olhar seria impossível. E nessa situação, João cai, ao vê-lo cair como morto aos seus pés. Mas ele pôs sobre mim a sua mão direita e disse: não tenhas medo, eu sou o primeiro e último, aquele que vive. Estive morto, mas agora estou vivo pelos séculos dos séculos. Eu tenho a chave da morte e do Hades. Escreve, pois, o que viste, aquilo que está acontecendo e o que vai acontecer depois. Este é o mistério das 7 estrelas que viste em minhas mãos, que viste na minha mão direita, e dos 7 candelabros de ouro. As 7 estrelas são os anjos das 7 igrejas, e os 7 candelabros são as 7 igrejas. Jesus é o nosso cuidador. Diante de uma visão maravilhosa do Deus Todo-Poderoso, qualquer um de nós só poderia cair como morto aos seus pés, por estar ali, indignos. Ai de nós, ai de mim. Mas Cristo é aquele que vive e, não contente em ser vivente, dá a vida a nós. E com a mesma mão que segura as estrelas, a mesma mão que dobra a realidade, ele toca João e tira seu medo, o ressuscita para ficar de pé e ser seu mensageiro. A mão direita de Cristo, que é poderosa para segurar as estrelas, é a sua mão do cuidado. Nela, ele preserva os anjos das 7 igrejas, aqueles que eram responsáveis por elas. Cristo cuida de todo o seu povo, da igreja e do clero. E Cristo não só tem os anjos em suas mãos, mas ele está entre o candelabro. Ele está entre a igreja. Ele se faz presente. E nisso dele se fazer presente, ele cumpre aquele versículo que a gente sempre lê. Vem a hora em que nem nessa montanha nem em Jerusalém adorareis ao Pai. Vem a hora, e é agora, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. Cristo, ele se torna o novo templo. Ele é o que conecta o céu e a terra com o seu corpo verdadeiramente humano, puramente glorificado, o primogênito da redenção e o soberano da morte e do Hades. Os candelabros que antes faziam parte do templo, agora se viram para Cristo. E as coisas da terra novamente convergem para os céus. E as coisas do céu convergem para a terra, e as coisas voltam a se alinhar. Jesus é o nosso cuidador. Ele é o Deus Todo-Poderoso, todo confiável e todo amoroso. E ele reforça o chamado de João, porque ele estará cuidando das igrejas nas partes seguintes. Essa é a revelação de Jesus. Este é o apocalipse das igrejas e do mundo. Cristo, soberano Rei de amor. Apocalipse não é um livro de cronologias exatas para o fim do mundo, nem sobre símbolos de catástrofes futuras. Apocalipse foi uma carta para o cuidado, consolo, exortação e alegria daquelas 7 igrejas, que tanto tinham suas falhas como sofriam perseguições, mas que eram amadas por Cristo. E as suas mensagens podem e valem perfeitamente para nós hoje. Cristo esteve morto, mas venceu a morte. E somos chamados a segui-lo nesse caminho. Que possamos ir de bom grado, guardando sempre o amor e a generosidade, o companheirismo e a vida de oração individual e coletiva, e a fidelidade e o bom testemunho. Que sejamos felizes, lendo, ouvindo e guardando a revelação de Jesus Cristo, que tanto nos ama. Amém? Vamos orar, se coloquem de pé. Deus Todo-Poderoso e Misericordioso, todo amoroso Senhor, obrigado, porque mais uma vez estamos aqui,
Obrigado, porque o Senhor nos ama. Deus, vivifica-nos. Como tirou o medo de João, tire o nosso, para que possamos aguentar as tribulações, perseguições e tudo mais que a vida jogar a nós. E que nós possamos caminhar fielmente contigo, nosso Deus, pelos méritos do nosso Senhor e Salvador, aquele revelado em Apocalipse, Jesus Cristo, seu único Filho, que vive e reina contigo e com o Espírito Santo, um só Deus, agora e para sempre. Amém.